Bem-vindos a mais um Senta e Conversa com Bioéticas. Esse é aquele momento que a gente traz para vocês o que a gente conversa, no backstage pra frente das câmeras. Hoje a gente quer bater um papo com vocês sobre bioética e pandemia. Todo mundo tá vivendo esse caos, Então a pandemia do novo coronavírus levanta tantas questões, tantas coisas. Eu imagino que você já deve ter passado por uma montanha-russa de emoções, acho que está sendo bem comum nesse momento. E é claro que os debates da bioética estão completamente relacionados ao Covid-19, Lu? A gente não tinha como deixar de falar sobre esse assunto aqui. A gente percebe cada vez mais uma correlação profunda, inclusive, de pessoas que começaram a falar sobre a bioética, A gente já trouxe para vocês um pouquinho sobre a história, se você não viu, vai lá ver. E um dos passos que a gente fala para vocês foi que em 1971, o Potter, ele falou sobre, na bioética, uma ponte para o futuro, sobre 4 grandes bioproblemas que a sociedade passaria. E como ele estava certo. É assustador perceber que ele trouxe exatamente os 4 grandes bioproblemas que a gente passa hoje. Ele comenta nesse livro, ele fala que a saúde é um desses grandes bioproblemas, a fome, o crescimento demográfico e o meio ambiente. Então vejam como que nesse momento agora parece que tudo isso tem uma relação com o coronavírus, Então principalmente aí a saúde e o crescimento demográfico também, ou seja, como que atualmente as pessoas elas saem de um lugar para o outro. Então como esse vírus ele se espalhou demonstra justamente essa questão de muitas pessoas no planeta Terra e como as pessoas se transitam, para um lado e para o outro. E agora esse vírus ele está, se eu não estou enganada, eu acho que está em quase todos os países, Ele espalhou de uma forma muito veloz e ferozmente. Ele mudou políticas públicas mundiais, ele está fazendo todos nós repensarmos a nossa forma de viver, inclusive as escolhas que a gente faz no dia a dia em relação à vida, trabalho e à saúde. Sem dúvidas, eu imagino que você também tenha pensado na sua relação, trabalho versus saúde, e tudo isso é bioética, A gente percebe que a bioética ela vai permeando todas essas escolhas e tudo que está acontecendo no mundo. E um dos casos, inclusive, que fundamenta a bioética, que a gente também já trouxe para vocês, 3 casos que podem ser considerados fundamentais para a estruturação da bioética, foi o Comitê de Seattle. Se você não viu, não deixa de ver nossa história sobre a bioética. Lá a gente explica melhorzinho, mas basicamente, de uma forma bem simples, o Comitê de Seattle foi em 1967, em que chegou num hospital lá em Seattle a possibilidade de uma máquina de hemodiálise e aqueles hospitais, aqueles pacientes, aqueles profissionais que viviam naquele ambiente, eles teriam que decidir quais pacientes passariam por essa única máquina de hemodiálise. Como seria a logística de uso dessa máquina, E o que isso tem a ver com o momento atual? A Luciana tudo. Comentou, e a Luciana falou que tudo que está acontecendo agora tem a ver com bioética e tem mesmo. Então vejam só, a gente está aí comentando da limitação de recursos na área da saúde. Essa é uma situação que pode ser alocada como uma situação persistente da bioética. Então, uma situação que a bioética ela lida, que a humanidade lida desde os seus primórdios, porque todos os recursos são limitados. Os recursos não são ilimitados. E aí a gente está fazendo esse paralelo com o Comitê de Seattle, porque agora, nesse momento, a gente já vê alguns países tendo que pensar em metodologias de como que eles vão fazer com os seus próprios recursos na área da saúde. A questão de leitos de UTI, a questão de respiradores, e independente de casos mais graves, se a gente for pensar, os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores de saúde, para a população como um todo, a busca por máscaras, que agora já está sendo uma recomendação. Então, tudo isso, coloca em xeque essa questão. Como que vai funcionar nesse momento? A gente já está vendo em outros países e no Brasil, como é que isso vai ficar quando chegar um momento em que os leitos estarão
todos ocupados, os respiradores também, né? Até os Estados Unidos já está tendo uma demanda muito grande por respiradores, uma demanda mundial. Então, como que vai ficar isso? Por isso que a gente fez esse paralelo com o Comitê de Seattle, porque inclusive na época saiu um artigo, né, Luciana? Sim. Falando sobre, o título do artigo era eles decidem quem vive e quem morre. Então, imaginem também o impacto para os profissionais da saúde que estão no front para fazer esse manejo, né? Para tomar essa decisão. Exato. E é interessante a gente perceber que tem um espelhamento muito grande do que aconteceu em Seattle, que eles montaram um comitê multidisciplinar para tomar essas decisões, e inclusive como foi decidido no caso específico da Itália, que eles tiveram um problema muito grande, eles tiveram uma decisão superior de uma câmara, um comitê técnico, que começou a decidir quem seriam os pacientes que seriam atendidos e quais pacientes não seriam atendidos, por causa da limitação de recursos. E se falando em limitação de recursos, a gente está começando a passar por um novo momento, não só nacional, do fato, por exemplo, nacional na Itália, nacional nos Estados Unidos, da limitação de recursos, mas o fato de ter uma limitação de recursos também de um único provedor. Já teve vários questionamentos para a 3M, que é a maior empresa do mundo atualmente, que provê, né, todas as máscaras cirúrgicas, e as máscaras N95, as roupas todas, e foi questionada a ela se tem tido algum tipo de embargo norte-americano, se eles estão proibindo a exportação para outros países, e tem um Diz que me disse sobre essa situação. Então a gente também tem um problema muito grande da própria produção e uma colisão internacional. Quem vai decidir isso? Pela primeira vez, diferente da gripe espanhola, por exemplo, a gente tem uma organização Mundial da Saúde, a gente tem a ONU também, as Nações Unidas, que naquela época não tinham e que seria uma forma de mediar esses conflitos, essas recepções ou vetos de chegada em outros países. Será que vai ter uma fundamentação também para compartilhar? Que isso vai se dar? Exato. Inclusive, eu já vi alguns analistas comentando que a gente pode chegar no momento, tem gente que já afirma que chegou no momento de que quem pode mais é quem vai fazer mais. Ou seja, aqueles países que têm menos condições vão ficar à míngua. E isso é uma preocupação muito grande, porque nós temos uma população de milhões de pessoas, temos um sistema único de saúde que é uma rede muito grande. Já comentamos com vocês aqui que, apesar de todas as suas falhas, o Sistema Único de Saúde do Brasil é um sistema que é copiado por outros países, mas ele também é limitado, né? Então fica aí também esse questionamento. Então vocês viram a Luciana comentando aí sobre essa questão de comitês técnicos, como na Itália, fazendo esse tipo de manejo, de alocação de qual paciente que vai para cada máquina. Aqui no Brasil, a gente não tem um órgão institucional com essa competência específica, explícita, colocada dessa forma, né? Existem alguns projetos de lei antigos, inclusive, de 2005, 2004, que falam sobre a criação de um Comitê Nacional de Bioética, que seria justamente um órgão multidisciplinar que poderia daí dar o aporte técnico, mas hoje a gente não tem esse órgão. Então, como inclusive essa decisão vai ser tomada, e o que me faz pensar até que não vai ser uma decisão institucionalizada no Brasil, pode ser que não seja uma decisão institucionalizada, e sim uma decisão de gestão mesmo ali naquela correria, e não é uma crítica, é só uma colocação mesmo. É uma colocação porque tem resultados distintos. Se você tem uma decisão de um órgão unitário para toda a população, para todos os centros de saúde, a solução depois desse problema ela é muito mais simples do que decisões unitárias que vão ter que acabar tendo também, enxergar unitariamente se teve algum erro, se não teve um erro, se teve preferência ou não preferência por situações, algum tipo de influência para atendimento. Infelizmente a gente sabe que em situações escassas, e principalmente a gente falando de saúde, a influência vai sim ser considerada. Então é importante também a gente saber ter uma decisão unitária para evitar esse tipo de problema. Eu acho que esses são debates que a gente queria trazer, e aí a gente também queria falar um pouquinho sobre colisão de princípios fundamentais.
querendo ou não, a gente está passando por uma situação de colisão de princípios, a colisão do meu princípio individual enquanto existe um coletivo. Essa é uma situação que a gente já trouxe um pouco para vocês em relação à vacinação de crianças ou não. Até na própria quarentena também, eu acho que a gente trouxe esse debate, né? De onde que termina o meu direito, começa do outro, o meu direito de ir e vir, essa questão da autonomia e o direito do coletivo, né? E observando os Estados Unidos, que sim é um grande espelho do mundo, a gente tem visto um dos países cuja individualidade é um dos baluartes da democracia deles, tendo que privilegiar o coletivo para evitar uma transmissão maior do novo coronavírus, que é algo que tem sido espelhado no mundo todo e que tem tido uma base científica também para essas decisões. Então, tanto nos Estados Unidos como também na Inglaterra, que tem mostrado as vantagens de um isolamento total da população, né? Não somente o isolamento vertical, mas o isolamento completo da população para poder fazer com que toda a população fique bem depois. A sua limitação do seu direito nesse momento específico, ela é válida para conseguir preservar a população toda no futuro, sim, né? Outras pessoas. E no presente. E é interessante também essa questão aí dos Estados Unidos, que realmente é um país que sempre contemplou muito a autonomia das pessoas e agora eles estão tendo que ter esse pensamento, essa análise mais coletiva, que é um coletivo interno para os cidadãos americanos, porque no ambiente internacional pode ser que nos próximos dias isso não aconteça nesse sentido. Espero estar errada, de verdade. Mas é apenas o que a gente já tem percebido. Lembrando que a gente está gravando esse Senta e Conversa no... Fala a data. Hoje é dia 6 de abril de 2020. Estamos gravando esse Bioéticas no dia 6 de abril de 2020. Então, o que temos de hoje para trás é que demonstra que um comportamento aí, como eu comentei, de alguns analistas falando já do quem pode mais é que mais vai fazer, né? Então, aí a gente tem essa questão aí do coletivo entre as sociedades, né? Entre as pessoas. E isso tem muito da bioética principiológica, né? Então, sim, esse é um ponto interessante também, falando aí da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de 2005, que traz 15 princípios, tem muito essa pegada, né? Essa noção dos elementos coletivos, a responsabilidade com gerações futuras, né? Então, essa responsabilidade compartilhada entre os elementos, os recursos de saúde. Então, são pontos também que mostram mais uma vez a conexão da bioética com esse momento atual. E aí a gente vê como um ciclo lindo que a bioética fez. De 1971 ter um grande expoente como o Potter, que trouxe 4 grandes bioproblemas. E agora a gente, num momento em que a bioética ela é principiológica e ela traz de volta toda essa relação com o Porter e tudo isso que a gente está vivendo para conseguir trazer soluções. Eu acho que maneira de trazer soluções é levantando problemas. Em nenhum momento a gente se propôs a trazer soluções no nosso centro de conversa. Nem a bioética, né? Realmente é um ciclo muito bonito, como a Luciana comentou, porque foram 2 momentos muito importantes para a bioética, tanto o início da década de 70 do Potter, os 4 grandes bioproblemas e a evolução depois que isso teve. Você pode correr lá na parte de história que a gente mostrou essa década de 70 e agora 2005, né, com essa questão toda principiológica, só que num momento muito triste para a sociedade. Então a gente vê esse ciclo, esse arco na realidade, só que num momento complexo, trágico, e que a bioética ela tá aí para cooperar, talvez, para encontrar alguma solução, porque realmente não é uma solução muito simples, né? Eu acredito que é isso, a gente queria trazer para vocês, levantar esses debates e esses dilemas. Em nenhum momento a gente se propôs a trazer soluções no Senta em Conversa. A ideia aqui é abrir um diálogo com vocês, para vocês colocarem no comentário. A gente produziu uma palestra bem mais complexa e mais profunda para vocês. Se vocês quiserem uma palestra mais aprofundada, vai no bioeticasnapratica.com.br, que é o nosso outro canal, para falar mais voltado para um outro público. Aqui o nosso objetivo é continuar falando
falando sobre bioética acadêmica, a bioética que a gente vive e mostrar para vocês como a bioética ela está viva e atualmente cada vez mais necessária, né? Nessa palestra a gente falou sobre bioética e os dilemas e possíveis soluções para a Covid-19. Então, por isso que a gente imagina que você que está vendo esse vídeo pode ter interesse. É uma palestra que é 100% gratuita, então basta entrar lá no bioeticasnapratica.com.br que você vai ser direcionado, vai seguir lá as orientações, tem que deixar e-mail, confirmar o e-mail depois, não esquece de confirmar o e-mail. E é isso, né? Até a próxima! Até mais! Eu tô com fome.